que diz assim: E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande nuvem. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Essa é uma palavra para quem está esperando uma grande bênção e ela não chega. Às vezes, quando a gente está esperando algo e ela não chega, bate o desânimo, né? A tristeza. Muitas vezes a gente até desacredita que Deus existe. Aqui, Israel estava passando um momento muito difícil. Eles estavam sem água, estavam vivendo uma seca, né? Faziam já 3 anos e 6 meses que não chovia. E a terra sofria, os animais sofriam, o povo estava sofrendo. E para acabar com esse sofrimento, ele escolhe um profeta com um instrumento para cessar. Elias, o tisbita. Deus sempre escolhe pessoas para cessar calamidades, né? Ele escolheu Elias para cessar a seca. Ele escolheu Neemias para acabar com o exílio babilônico. Ele escolheu Jesus para cessar o reinado do pecado. E ele escolheu a mim e a vocês para acabar para cessar, né? Para mudar, para que houvesse uma mudança, que o mal acabasse nessa geração, né? Deus trouxe vocês aqui para que vocês ficassem limpos e quando vocês saírem lá fora, vocês conseguirem resgatar outras vidas, né? Vocês serem um testemunho vivo do poder de Deus. E tudo tem um preparo, né? Há tempo para uma gestação. Uma mulher quando engravida, ela fica o quê? 9 meses, não é? Vocês estão aqui também. Vocês precisam passar por esse processo, né? Por essa gestação de mudança, né? De limpeza. Deus vai mudar vocês de dentro para fora, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Então, esse período que vocês estão aqui é uma preparação. Deus está preparando vocês, né? E a preparação atrai a nuvem. Aqui Deus manda o quê? Ele subir 7 vezes ao monte ver. E ele não via nada, e ele não entendia o porquê, né? As coisas e os seres que compõem o universo são criados por Deus. Não vêm prontas, elas passam por um processo, onde elas crescem, amadurecem e são aperfeiçoadas. Deus está aqui para fazer isso com vocês, né? Para que vocês amadureçam, para que vocês sejam preparados e para que vocês sejam aperfeiçoados. Até mesmo em situações pelas quais passamos, obedecem essa mesma lei, né? Que apesar de muitos não notarem, existe influência na nossa maneira de viver. Pensar, agir e morrer. Tudo que a gente tem passado, se vocês estão passando por um processo aqui, vocês estão achando que é luta, foi tudo porque vocês escolheram isso, né? Então, para que vocês possam colher novas coisas, vocês têm que plantar coisas novas na vida de vocês. E esse preparo tem um propósito. E para que possamos, com entendimento e maturidade, absorver tudo que Deus projetou para nós, tudo que Ele sonhou, tudo que Ele profetizou, tudo que Ele prometeu, quando acontece uma anomalia, quando algo interfere nessa gestação, nesse preparo, na preparação de alguém, todo o futuro desse ser se compromete. Se a gente foge do propósito que Deus preparou na nossa vida, tudo vai fugir do nosso controle, né? Então, dificilmente ele conseguirá usufruir das coisas boas, das bênçãos que foram preparadas, podendo até sobreviver, mas não com total qualidade de vida. Quando a gente procura coisas erradas, a gente não vai ter uma qualidade de vida. Se a gente procura coisas ruins para a nossa vida, a gente vai colher coisas ruins. Então, muitas pessoas estão lutando batalhas que não precisavam lutar. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não precisava passar. Mas por que a gente está passando? Porque a gente procurou isso, né? A gente procurou, passando as coisas que não precisam. E tudo por quê? Porque quando a chuva de Deus chegou para a sua vida, elas não estavam prontas. As bênçãos estavam diante delas, mas elas não estavam prontas para retê-las. Não adianta vir uma forte chuva depois de uma grande seca se você não tem aonde armazenar água. Se você não tem aonde armazenar as bênçãos que Deus tem, elas não vão vir sobre a nossa vida. A preparação sempre é feita do alto, próximo de Deus. Subir para Deus atrai a nuvem, é o que diz no versículo 41, que eu li aqui. Que diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva.
Por que aqui Deus manda ele, porque aqui o profeta manda ele subir 7 vezes? O número 7 também aparece na história de Naamã, não sei se vocês conhecem. Naamã era um homem muito importante, porém ele era leproso. E quando ele procura o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio, o rio mais sujo que tinha. Por que número 7? O 7 significa para Deus a perfeição. Tudo que Deus faz, tudo que Deus abençoou, o 7º dia ele reservou para ele, né? Cada dia no monte, cada mergulho dado numa lição é ensinado. Cada vez que Deus mandou, que o profeta mandou Naamã mergulhar, e cada vez que ele mandou o rapaz ir até o monte lá para ver 7 vezes, cada uma dessas vezes é uma lição. E a primeira lição que Deus quer ensinar para vocês é a renúncia. A gente precisa renunciar muita coisa para agradar a Deus. A gente tem que renunciar o pecado, tem que renunciar o nosso eu. A segunda coisa é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A terceira é dedicação. Se a gente se dedica no que está fazendo, a gente só tem coisas boas para a nossa vida. A quarta é a obediência. Se a gente não for obediente, a gente só vai atrair coisa ruim. Se a gente está debaixo de uma determinada liderança, a gente tem que ser obediente. Humildade. Arrogantes não conseguem nada. A gente tem que ser humilde. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos para aprender. Cada um tem algo para ensinar. A gente tem que ter humildade no nosso coração. O sexto é o compromisso. A gente tem que se comprometer em tudo que nós formos fazer. Se a gente não se compromete, se a gente não mergulha, não tem como a gente adquirir coisas boas. A gente tem que ir profundo. E a sétima coisa é o perdão. Se a gente não consegue liberar perdão, Deus não pode nos perdoar. Quando a gente libera perdão, a gente também está se permitindo ser perdoado por Deus. Porque eu não posso querer que as pessoas me perdoem, que a minha família me perdoe pelas coisas erradas, por eu ter usado droga, por muitas vezes eu ter roubado de dentro de casa para comprar droga, se eu não consigo perdoar. Muitas vezes a família abandona porque cansa, mas a gente tem que liberar o perdão. Porque quando a gente libera o perdão, a paz reina sobre a nossa vida. Aquela paz que excede todo entendimento, né? E aqui eu queria falar para vocês que com essa passagem, ela diz que como eles estavam vivendo na seca, e Deus manda eles não veem, não conseguem ver nada. Mas na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão, né? E antes de uma grande chuva, o que acontece? Né? Tem barulho de ruído, trovão. Porque quando vem, antes de uma grande chuva, vem ruídos. Assim são as bênçãos de Deus, algo acontece. Quando a gente passa por esses 7 processos, algo de bom acontece. Então eu peço que vocês permaneçam firmes. Eu vi uma frase que eu gostei muito, que diz assim: aprendi a aquietar o coração quando entendi que somente Deus poderia cuidar dele. Quando a gente aquieta nosso coração, quando a gente descansa em Deus, não é algo fácil descansar em Deus. A gente entregar nossas preocupações, nossas angústias para Deus não é fácil. Mas quando a gente aprende a aquietar nosso coração, a descansar, né, Deus vem e cuida, Ele modifica. Então eu peço que vocês permaneçam firmes e constantes na presença do Senhor, porque daqui para frente eu creio que só coisas boas virão na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.